Bom dia, é um prazer estarmos aqui em mais um domingo na Escola Bíblica Dominical. Essa lição é a lição de número 8, onde nós vamos falar sobre os aspectos práticos da santidade. É a revista sobre as cartas de Paulo, e aí nós ainda estamos no livro de Efésios e vamos falar hoje sobre esses aspectos práticos da santidade. Há um tempinho atrás nós estudamos uma revista inteira falando sobre santificação. A importância da santificação na vida do crente, a importância da santidade. E essa lição de hoje traz os aspectos que Paulo traz na carta de Efésios, falando sobre esses aspectos práticos do dia a dia que nos levam a uma vida de santidade. O nosso versículo-chave, ele encontra-se em Efésios 4:30, que diz: "E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção." Eu escolheria também um outro versículo para o versículo-chave, que está em Efésios 5:8, que diz: "Pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai, pois, como filhos da luz." Uma vez que nós não somos mais trevas, uma vez que nós aceitamos a Jesus Cristo, nós agora somos luz no Senhor. Então nós temos que andar como filhos da luz. Então são esses aspectos que nós vamos tratar no dia de hoje. Então na lição nós vamos ver esses aspectos bem práticos do dia a dia, do cotidiano, e aprenderemos como evitar atitudes que podem destruir a harmonia humana. Então, falando dos exemplos práticos, a lição nos traz 7 exemplos práticos que se encontram em Efésios, que são importantes aspectos para manter a santidade. Nós sabemos que sem santidade ninguém verá o Senhor, Mas a santidade não é algo inatingível. Tem muito cristão que acha que ser santo, que a santidade é algo que não é para nós. E isso não é verdade. Tem aspectos práticos no nosso dia a dia que nos levam a uma vida de santidade. Então veremos esses 7 exemplos práticos. Vou falar aqui de 1 a 7 e depois nós vamos falando sobre cada um deles. Então, primeiro aspecto, não minta, mas fale a verdade. Segundo, não perca a calma, mas controle-se. Terceiro, não roube, mas trabalhe e assista ao necessitado. Quarto, não use a boca para o mal, mas use-a para o bem. 5, não perca a intimidade com o Espírito Santo, mas aprofunde-se na comunhão. E o 6º aspecto, não seja grosseiro, mas demonstre benignidade. Por último, o 7º, não brinque com as coisas relacionadas ao sexo, mas cuide-se. Onde estão esses 7 aspectos e exemplos práticos? Todos esses temas estão em Efésios 4:25 até Efésios 5:5. Nós vamos falar aqui de cada um deles. Então, não minta, mas fale a verdade, está em Efésios 4:25. Se estamos em Cristo, como estabelecem os 3 primeiros capítulos da Epístola de Paulo aos Efésios, e Cristo é a verdade, não se justifica um comportamento diferente da parte dos crentes. Jesus afirmou que o diabo é o pai da mentira. Então, o verdadeiro cristão que busca a santidade, busca se aproximar do Senhor, não fala mentira, mas busca a verdade. E esse aspecto é um aspecto muito prático do dia a dia, muito prático no cotidiano. Então, um cristão ele deve observar que a mentira não pode fazer parte da vida do crente. Sabe aquelas pequenas mentirinhas? Não existe mentirinha branca, não existe mentirinha do bem. Mentira é mentira e te afasta do Senhor. Então é um aspecto muito prático. Busque a verdade, busque falar a verdade, controle-se. O segundo aspecto, não perca a calma, mas controle-se. Que versículo é esse, de 4:26? Irai-vos, mas não pequeis. Controle-se. Ainda que sejamos de temperamento difícil ou explosivo, não se justifica ferirmos o próximo com palavras e atitudes. Como nós vemos isso no dia a dia, a necessidade da gente se controlar, a gente pode se irar, mas não podemos dar lugar ao diabo, lugar ao pecado. Então tem 3 aqui letras que ele coloca A, B e C em relação a irai-vos, mas não pequeis. Não pequeis com a sua ira, não se ponha o sol sobre a vossa ira, e não deis lugar ao diabo. Eu anotei algo aqui que a lição nos traz, que diz assim: o diabo gosta de ficar espreitando as pessoas zangadas, esperando poder tirar proveito da situação ao provocá-las para o ódio ou a violência,
ou a um rompimento da comunhão. Nós temos um campo protegido, né? Eu estava ouvindo uma pregação essa semana que o pastor dizia: os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que o temem, né? E os livra. Então o cristão, ele é cercado, né, pelos anjos do Senhor, e esse cristão que está no centro da vontade do Senhor, ele tem um campo protegido dos seus anjos. E o diabo, ele anda ao redor? Não, ele anda ao derredor, à espreita. Então ele fica ali observando o campo protegido, né, do servo do Senhor, esperando uma brecha. E qual é a brecha? É a brecha que você dá quando você ultrapassa esse limite, né, do que é certo, esse limite que é imposto pelas atitudes cristãs. Você abre uma brecha e ultrapassa o limite do campo protegido. E aí é onde o diabo entra e faz a festa na sua vida. Então ele fica espreitando as pessoas zangadas. Olha que coisa interessante isso daqui. Ele conhece a sua capacidade de se irar e pecar. Então quando você se aborrece com algo, principalmente na casa de Deus, mas dá lugar ao diabo pecando através da sua ira, expondo as pessoas, né, através da sua raiva, expondo as pessoas com a sua vingança, expondo as pessoas com uma situação que você quer realmente, né, provocar o ódio e a violência, é aí que Satanás aproveitou, né? Você deu lugar ao diabo. Não dê lugar ao diabo. O terceiro aspecto, então, fala sobre o roubo. Não furtarás, né? É o oitavo mandamento. Não roube, mas trabalhe e assista ao necessitado. E aqui também tem um aspecto interessante que a lição nos traz, que aqui entram dois tipos de pecado. O pecado por comissão, ou seja, é a prática do roubo, e o pecado por omissão, que é deixar de fazer o bem. Então, de certa forma, você está furtando do seu irmão, porque você tem para o ajudar e não o ajuda. Então, é o pecado por comissão e o pecado por omissão. O quarto aspecto é: não use a boca para o mal, mas use-a para o bem. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, que são as obras dos nossos lábios. A fala é um maravilhoso dom de Deus, isso é que a lição nos traz, né? É uma das habilidades que nos distinguem dos animais. Nós podemos falar, mas ela pode ser usada tanto para o bem quanto para o mal. Então, o cristão, santifique-se, use a sua boca para o bem, abra a sua boca para abençoar o teu irmão e não para maldizer. Aspecto 5. Não perca a intimidade com o Espírito Santo, mas aprofunde-se na comunhão. Esse é o versículo de Efésios 4:30. Não entristeçais o Espírito de Deus. Nós podemos entristecer o Espírito Santo? Sim, porque ele habita na vida do crente. E cada vez que pecamos, nós entristecemos o Espírito Santo. Como ele é santo, o pecado é a causa da tristeza. Então ele diz aqui: não perca a intimidade com o Espírito Santo, mas aprofunde-se na comunhão, porque quando você faz o que é certo, você procura entender o que Deus quer da sua vida, você está cada vez mais íntimo do Espírito Santo. E isso é que te fortalece, que sustenta a sua vida espiritual. Então não perca essa oportunidade, não perca a intimidade com o Espírito Santo por conta de pecado, né? Evite o pecado e aproxime-se do Espírito Santo. Aspecto 6. Não seja grosseiro, mas demonstre benignidade. Isso é Efésios 4:31. Né? E ele começa aqui, Paulo começa o versículo 31 dizendo: longe de vós. Longe de vós o quê? Ele coloca uma lista de coisas desagradáveis ao comportamento cristão. Então, longe de vós a amargura, a cólera, a ira, a gritaria, a blasfêmia, malícia. Então ele fala que a gente tem que se afastar, né? Que essas coisas têm que estar longe de vós. O que é amargura? Essa raiz amarga que produz fruto amargo. A amargura você consegue passar para outras pessoas, assim como a cólera, uma explosão de ira. Temos que evitar. O cristão não vive cheio de cólera, cheio de amargura. Nós temos que demonstrar o fruto do Espírito Santo. Então ele coloca aqui mau humor, né? Gritaria, blasfêmia, sentido de difamar alguém, né? Malícia, que é a maldade. E aí ele traz 5 coisas agradáveis em Efésios 4:32, que os cristãos devem ser benignos, compassivos, né? Ter ternura, paz, né? Interior, ser perdoadores, imitadores de Deus, viver em amor.
Então, John Stott, ele conclui, assim como os filhos imitam os pais, assim nós também devemos imitar nosso Pai Celestial, conforme Jesus nos mandou fazer. E o aspecto 7, que é o último aspecto aqui que a lição nos traz, né, de uma vida de santidade, não brinque com as coisas relacionadas ao sexo, mas cuide-se. O versículo de Efésios 5, de 3 a 5, Paulo considera o corpo do crente como templo do Espírito Santo. Então, todas as partes desse corpo devem ser tratadas com o máximo respeito. E aí ele coloca aqui que as pessoas que herdarão, né, o reino de Deus não podem viver na impudicícia, que é relação sexual ilícita, na impureza, né? Qualquer uso do sexo fora do padrão de Deus é impureza. Nós já vimos em outras lições que o sexo não é pecado, mas a forma que você usa o sexo na sua vida, sim, pode se tornar impureza, né? A cobiça, aqui no sentido de se desejar a mulher ou o homem de outra pessoa, né? A conversação torpe, porque tem cristão achando que impureza, né, se caracteriza apenas pela prática, né, do pecado, mas a conversação torpe, né, esse palavreado obsceno e vergonhoso, e as chocarrices. O que são as chocarrices? Essas piadas sujas, essa linguagem baixa. Quem vive na prática da conversação torpe e chocarrice está trazendo impureza para a sua vida, está afastando o Espírito Santo, entristecendo o Espírito Santo. Então, Paulo conclui dizendo, sabei, pois isto, nenhum incontinente, no grego pornos, pessoa que desonra o próprio corpo com pecados sexuais, ou impuro ou avarento, que é idólatra, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Então, vamos nos afastar dessas coisas, por mais que haja perdão. O verdadeiro cristão não vive pecando, não vive na prática. Essas 7 práticas aqui que a gente vê do nosso cotidiano, que são coisas que o cristão deve se policiar para manter a santidade, que é um aspecto super importante na vida do cristão. A santidade, então, ela não é inatingível. E aí nós temos aqui o capítulo 2 falando dos incentivos para o viver em santidade. Eu falei dos aspectos práticos do cotidiano, e agora eu vou falar rapidinho aqui desses incentivos para vocês estudarem em casa, né? O viver em santidade, a gente vive primeiro porque a gente tem certeza do julgamento, né? Pertence a Cristo o corpo humano, né? E é habitado pelo Espírito Santo. Então essa é uma razão para que os cristãos evitem a imoralidade. Segundo, porque a santidade é o fruto da luz. E aí vem aquele versículo que eu escolhi também, né, como um versículo-chave. Pois outrora eres trevas, nós agora aceitamos a Jesus Cristo, nós não podemos ser trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai, portanto, como filhos da luz. Então temos que ser filhos da luz, demonstrando o fruto da luz. Os crentes são luz no Senhor, devem andar como filhos da luz. E ele termina o versículo 14 dizendo, desperta, ó tu que dorme. Então, tu que dormes, que está achando aí que a sua vida está muito bem, obrigada, né? E você não observa essas práticas que tem que haver mudança na tua vida, desperta, ó tu que dormes. Nós precisamos nos aproximar do Senhor porque é chegada a hora, né? Então nós temos que produzir o fruto da luz, que consiste em toda bondade, justiça e verdade, fazer sempre o que é agradável ao Senhor e não ser cúmplice nas obras das trevas, mas reprová-las. E aí ele coloca aqui também por causa da natureza da sabedoria, por que nós vivemos em santidade, por que buscamos santidade. Santidade requer sabedoria. Andar como um insensato é não andar como filho da luz. Então quem não é sábio realmente não vai procurar a santidade, mas quem tem sabedoria procura, porque os sábios são aqueles que usam melhor o seu tempo. As pessoas sábias procuram compreender qual a vontade de Deus, né? E tentar viver a vida cristã fazendo a própria vontade é pura insensatez. Descobrir e praticar a vontade de Deus é pura sabedoria. Gente, isso daqui é tremendo. Eu até marquei aqui na revista, né? Porque muitos são reprovados nessa prova. Essa questão da vontade particular, né? A vontade particular de Deus, isto é, as decisões detalhadas, encontraremos nos princípios gerais das Escrituras, na oração particular e no conselho de crentes maduros e experimentados. Muitas pessoas são provadas na sua
na sua vaidade, no seu ego dentro da igreja. E o Senhor nos prova cada dia e nós temos que ser sábios, mostrando que não seremos reprovados. Muitas situações que acontecem na nossa vida, principalmente na nossa vida cristã, dentro da igreja, são provas de que você está ali para agradar o Senhor e não por vontade própria. Então você não está numa igreja, você não escolhe uma igreja para você estar confortável. Você não escolhe uma igreja para estar em um local onde você não é confrontado, onde as pessoas não fazem de repente o mal, mas você está numa igreja para fazer a vontade do Senhor e não se desviar do seu caminho. Então nós fomos selados pelo Espírito Santo e a vida cheia do Espírito Santo é que vai também demonstrar essa escolha, né, do caminho perfeito. Então enchei-vos do Espírito. E aqui como conclusão, a nossa pergunta diante de Deus deve ser: será que os meus atos refletem santidade ou carnalidade? Santidade é mais do que uma teoria, é trazer Cristo para perto e colocá-lo em nossas atitudes e decisões. Então que Deus nos abençoe nessa lição, que Deus abençoe a sua vida e que nos faça subir ao monte do Senhor.